Olá, querido professor, a paz do Senhor, seja bem-vindo a mais um podcast EBD em Síntese, Momento Pedagógico. A paz do Senhor, irmã Miriam, a paz do Senhor, irmã Rosimar. A paz do Senhor, irmã Rosimar, e a paz do Senhor para você, professor. Olha, estamos aqui novamente para contribuir com você. O nosso desejo é que nós possamos lhe ajudar, mas deixe o seu comentário aqui, confirme se nós estamos ajudando, como é que você está se sentindo, não é, irmã Rosimar? Isso, irmã Miriam, a paz do Senhor, professor, a paz do Senhor, irmã Manu, irmã Miriam, prazer estarmos aqui, que lição grandiosa. Estamos aqui para trazer novas dicas para você, professor. E hoje, querido professor, estamos aqui para falar, de algo que, infelizmente, pode acontecer também, no meio da igreja. Nós vemos muito na nossa sociedade, o motim. E hoje nós vamos falar sobre o motim em família contra a igreja, né? Então, os objetivos da lição de hoje são apresentar as raízes e danos causados pela murmuração entre o povo de Deus, identificar o real motivo que culminou a rebelião dos irmãos contra Moisés e, por fim, conscientizar de que Deus honra o líder manso e humilde, punindo os que lhe intentam o mal. Então, como dica para esta lição, que pode trazer, muitas situações de exemplos, de algum irmão que esteja mais tempo na igreja, que queira trazer alguma situação à tona, e aí a gente lembra que isso, essa situação também acaba, infligindo o nono mandamento, que é para não ali fofocar, não gerar contenda entre os irmãos. Então, é uma forma, de relembrar aí os mandamentos com os alunos, com a classe. E como dica, contra a murmuração, nós devemos combater com a gratidão. Então, pensando nisso, e antes de introduzir a dica, eu sugiro que você trabalhe bem as duas palavras, O motim, que sugere a ideia de reunir pessoas para se unirem, contra uma autoridade ou contra uma ordem, um princípio estabelecido, tá? Então, e também a murmuração, que é justamente usar desse artifício, para ir contra, ser contra, alguma regra ou algo que foi solicitado, estabelecido, por não concordar e disseminando ali entre os outros. Então, contra isso, é necessário, claro, a gente sabe, as pessoas que não vão dar ouvidos, não alimentar, combater mesmo. E pensando nisso, eu trouxe para vocês, a sugestão de fazerem com os alunos a dedonha da gratidão, tá? E aí, a dedonha da gratidão, certo? Aqui é só um exemplo. Por que que eu acho interessante? Eu fiz, à mão mesmo, mas seria interessante que você, professor, fizesse no computador. Você pode pedir ajuda, ao supervisor pedagógico da sua igreja, ou a outro irmão que possa, lhe ajudar a dar esse suporte. Por quê? Você já pode levar impresso e entregar. E aqui, até na folha A4 ou tamanho A5, não necessariamente precisa ser a folha grande, mas até também, se quiser, no tamanho aqui A6, também dá certo. Porque facilita, você já leva pronto, você não vai pedir, explicar, Querendo ou não, eu acredito que muitos brincaram de a dedonha, então vai facilitar um pouco, mas se você levar pronto, vai ser mais didático, mais rápido também, tá bom? Então, a ideia é que eles escrevam, certo? Um motivo de gratidão, uma pessoa que eles agradecem por ter em sua vida, um lugar que eles agradecem por Deus ter dado, alguma habilidade que eles tenham, que Deus deu, seja comida, coisas, até o corpo, Às vezes
acaba murmurando muito, né? Tem uma dificuldade, uma limitação de saúde. Então, seja grato pela outra situação que você não tem a limitação na saúde, né? Então, são situações que, no final, né, a aplicação é que a falta de gratidão, ela gera insatisfação. E, na verdade, a gente vai aprender com a palavra do Senhor, né, que devemos estar contentes. Então, o contentamento, ele precisa fazer parte da vida do cristão. E, por isso, precisamos combater a murmuração, tá? Então, seria essa a dica. Irmã Miriam, qual a dica a senhora tem para nós nessa lição? Irmã Manu, eu sempre via as minhas colegas brincando, mas eu não sei brincar. Sério? Sério, irmã Manu? Então, Então, eu estou... Olha, calma, eu estou falando isso porque isso é muito natural aqui do Nordeste. Não é verdade, irmã Rosimar? Mas em Isso. outros estados, as pessoas que estão nos assistindo, talvez elas não conheçam a brincadeira. Então, me ensine a brincar, porque se a senhora me ensinar, aí outras pessoas vão aprender melhor a sua dica. A senhora simplesmente mostrou, mas eu disse, meu Deus, agora eu vou ter que revelar para todo mundo que eu não sei. verdade. Apesar de ser uma brincadeira bem conhecida, né? Eu coloquei E, aqui. Na verdade, o interessante é que ela seja, né, a folha inteira. Aqui é porque eu quis dar a ideia de você fazer uma única folha. E, na verdade, ele vai escrever uma única palavra. Mas a ideia da brincadeira, você pode colocar várias coisas, né? A ideia original. Você pode colocar. Agora aqui ele vai colocar o quê? Nome de pessoa, nome de lugar, né? Uma parte do corpo, uma comida favorita. Então, a dinâmica, a atividade, ela funciona dessa forma. Para a aplicação na EBD, ela vai funcionar como uma forma de gratidão. Então, na verdade, vai ser como uma resposta, né? Você vai escrever aqui apenas uma. A dinâmica, essa brincadeira, você vai escrevendo, né? Eles vão ali girando e vai escolher uma letra do alfabeto, por isso a dedonha, né? Diz a dedonha, e aí cada um coloca um dedo, dois, cada um vai colocar ali a quantidade de dedos que quiser, e aí a pessoa vai falar de acordo com a ordem do alfabeto. Então, aqui, se eu disser a dedonha, A, todo B, mundo... C, D, é Isso, isso? a Aí, dedonha, nome de uma todo pessoa mundo com D, vai... é isso? Isso. Que A e legal. B. A senhora colocou uma, eu coloquei outra. Então, seria a letra B. Não é o caso aqui. Aqui ele vai ser como perguntas. Então, ele vai colocar o nome de uma pessoa que ele é grato a Deus, o nome de um lugar que ele agradece, né, por Deus ter dado, por estar, uma habilidade que ele sabe que foi Deus quem deu, que ele sozinho não teria capacidade, né, uma parte do Verdade. corpo que ele consegue ali adorar, ser grato a Deus, mesmo com algumas limitações, coisas que a gente sabe que o Senhor, ele é misericordioso, bondoso e nos dá, né, uma comida, né, que é o que muitos de nós gostamos também. Então, aqui é, na verdade, ser grato a Deus nessas ocasiões, né, pessoa, lugar, habilidade, comida, coisas e corpo, que você agradece a Deus porque ele lhe deu. Diferente da dedonha, você vai colocar com essa letra que escolheu, por exemplo, a gente colocou aqui dois dedos, então seria a letra B. Você iria colocar com a letra B o nome de uma pessoa, o nome de um lugar com a letra B, o nome de uma habilidade com a letra B, o nome de uma comida com a letra B, o nome de uma coisa com a letra B, uma parte do corpo com a letra B. Então, a brincadeira original seria essa, tá bom? Tá bom, Ótimo. agora se alguém me convidar, agora eu já sei como é. Muito interessante. A dedonha da gratidão, né? E Isso. aqui a lição fala que os dois irmãos, a família, fizeram um montim e murmuraram, além de falar, murmuraram. E eu sempre digo o seguinte, às vezes, quem nunca passou por uma situação, irmã Rosimar, que o outro veio falar mal de alguém para você? E eu uso sempre uma expressão, irmã Manu, que eu falo, olha, todos nós temos defeitos. Eu tenho defeito, você tem defeito. Mas que tal olhar para as qualidades
como se elas fossem superar os seus defeitos, né? Foi o caso de Miriam e do seu irmão, porque eles falaram mal de Moisés. Eles poderiam olhar para ele, ser grato por muitas coisas que Moisés fez por ele, mas eles focaram, né? Focaram num ponto negativo e fizeram um montim contra o seu próprio irmão. Então, a fofoca ela pode ser extremamente prejudicial em qualquer ambiente, incluindo dentro da família. Essa dinâmica ela tem como objetivo conscientizar os participantes sobre os efeitos negativos da fofoca na harmonia familiar. Até porque fica aquele clima, né? Fica É aquele verdade. clima. Então, explique brevemente a história de Miriam e Arão falando mal de Moisés, como eu também já fiz, é bem parecida com a da lição anterior, e as consequências dessa fofoca, porque sempre acontece consequências. Em seguida, você vai pedir para os participantes escreverem em pedaços de papel algumas situações que já foram vítimas de fofoca dentro da sua própria casa. Não precisa colocar o nome. Por exemplo, o meu irmão falou mal de mim para minha mãe, ou uma mentira, e a minha mãe se aborreceu comigo, ficou aquele clima dentro de casa, você anota no pedaço de papel, todos os seus alunos vão anotar e colocarem dentro de uma caixa. Em seguida, você pode retirar, o professor vai retirar e vai ler alguns relatos que aconteceram escritos dentro do papel. Não vai dizer com quem, porque não vai ter a anotação de ninguém. Deixe que toda a classe ouça vários relatos que você lê, que estava ali dentro da caixa. Em seguida, você vai pedir para a sua classe, todos não, porque senão não vai dar tempo, para citar o nome de uma pessoa e daquela pessoa falar uma qualidade dele. O outro vai citar outra pessoa e vai falar uma qualidade dele. No final, você conclui dizendo que as qualidades, elas superam os defeitos e evitam as fofocas e os montins dentro da família, continuando assim a plena harmonia familiar. Essa é a minha dica. Queridos professores, a dica que eu tenho para vocês hoje é o seguinte: nós vemos que essa questão do motim em família, né, é uma coisa assim muito, não é muito bom, né? Eu acho que em família nenhuma. Nós vemos que há murmurações, contendas em famílias, né? Contribui apenas para a desarmonia familiar. Então, professor, essa lição, aliás, todas essas lições desse trimestre, elas são muito valiosas, pois vêm trabalhar de uma forma muito clara, né, a importância da família. Tá muito os conteúdos, todos os assuntos são assuntos maravilhosos que refletem unicamente a família. Então, nós vemos aqui, eu queria fazer um teste. Então, quando você chegar na sua sala, professor, você vai dizer assim: olha, hoje nós vamos fazer um teste prático. Eles vão pensar que é um teste escrito, né? Mas é um teste prático. E aí você vai dividir a sua turma, fazer um círculo, um grande círculo, né? Movimentar essa turma, principalmente aqueles alunos mais caladinhos, vai colocar, inserir esses alunos no grupo, e você vai solicitar a esses alunos dar o seguinte comando. Então, você vai dizer assim: pense em uma coisa que você viveu hoje, né? Ou esta semana com sua família. Pegue esse fato e comece a reclamar. Digamos, deixa eu explicar melhor. Então, o aluno, ele vai lembrar de algo que aconteceu durante esse dia ou da semana, né? Que trouxe tristeza para ele, e naquele momento ele vai fazer algum tipo de reclamação entre ele apenas. Então, aquela situação aconteceu e ele vai reclamar. Primeiro teste. Aí você dá um tempinho lá para ele ficar sozinho, pensando, refletindo sobre aquilo que aconteceu. Aí você vai para o segundo momento do teste. Agora você vai fazer o seguinte, aluno:
você vai pegar esse mesmo fato ruim que aconteceu e comece a agradecer. Você vai oferecer, disponibilizar um espaço, um momento da sua aula, né, que tenha um pouquinho de tempo para que o aluno possa ter aquele momento de reflexão. Então, ele vai agradecer. No primeiro momento, ele reclamou por aquilo que aconteceu. Então, você diz, olha, você reclamou, pronto, agora você vai observar qual foi o sentimento que surgiu em você. E agora, na mesma situação, no lugar de reclamar, de murmurar, você vai agradecer. Tudo bem, o aluno refletiu, você vai dizer qual foi a conclusão, o que foi de positivo que você tirou, aluno, que você observou nesta situação. Então, o aluno ele vai refletir, vai ver que em todas as situações, por mais difícil que seja, né, vai existir sempre uma situação positiva. Então, nós temos que sempre passar para o nosso aluno isso. Em todos os momentos que passamos de dificuldade, nós temos que agradecer sempre e não murmurar. Então, essa mesma atividade, nós temos uma segunda parte, que eu vou falar para vocês agora, que não seria parte, seria uma segunda atividade. Então, cada aluno ele vai receber um papel, uma caneta, e será disponibilizado um saco de lixo. E nesse papel, o aluno ele vai escrever queixas, né? Queixas, onde serão colocadas queixas escritas pelos alunos, ou tipo murmuração, chateação, algum tipo de queixa que ele queira colocar naquele papel. Então, logo após ser colocado, escrito naquele papel, o aluno vai amassar e jogar dentro do lixo, do saco de lixo. Porque nós não podemos guardar coisas ruins, nós não podemos guardar murmuração, nem chateação, nem angústia, nem mágoa, nem tristeza, né? Porque tudo isso é o que cria o motim, as coisas ruins para a nossa família. Né? Então, nós temos que sempre passar isso para o nosso aluno. E aí nós vamos concluir dando uma caixa, oferecendo uma caixa para os nossos alunos, no qual essa caixa vai estar com vários tiras de papel escritos, já preparado anteriormente pelo professor, com motivos de agradecimento, né? Então, nunca deixarmos que a murmuração, a fofoca, a intriga tenha espaço na nossa família. Então, essas tiras de papel vai ser motivos de agradecimento. Vai ter o motivo de agradecer pela nossa família, pelo dinheiro, pelo trabalho, pelos filhos, né? Então, vai ser uma forma que os alunos, naquele momento, eles vão refletir a importância da união acima de todas as coisas e não fofoca e não murmuração. Bem, né? Essa lição, você também, para finalizar, pode usar, né, o contexto da lição e fazer a comparação mesmo, de que o resultado da murmuração, né, causa divisão, acaba, né, ali com justamente a paz, a harmonia daquela família, e pode também paralisar, né, o trabalho, o serviço daquela pessoa na igreja, porque então, como está escrito em Números 12, 15, né, aquilo que acaba gerando ali pode parar as situações, o trabalho em si, porque havendo divisão, disseminação de pensamentos, ideias, isso pode, né, de casa, trazidos para a igreja, pode gerar ainda mais situações adversas, né? A irmã Miriam está rindo aí, está com um risinho assim, né? Então, por isso, sempre, né? E a conclusão das 3 dicas tenha em mente um motivo de gratidão para combater, né, a murmuração. Somos gratos a Deus por esta oportunidade, que vocês tenham uma excelente aula, que Deus continue usando-os como instrumentos na mão dele para ensinar, né, a esses alunos, a essas classes. Queridas irmãs, podem se despedir. A paz do Senhor, mas antes de dizer um até logo, eu queria deixar também mais uma dica. Sim. Olha, professor, uma dica maravilhosa
para que a sua aula tenha um melhor aproveitamento, é você entrar em contato com os seus alunos, pelo aquele grupo do WhatsApp, e pedir para que eles convidem a família para ir assistir essas aulas, porque Verdade. as aulas vão abençoar a vida do seu aluno e alcançar até seus familiares. Que o Senhor lhe abençoe. Amém. Obrigada a você, professor. É um prazer estarmos aqui passando essas dicas e queremos ouvir você, professor, né? Compartilhando, comentando, né? Como foi esse momento das dicas, que é muito importante para as suas aulas. Que Deus abençoe a sua aula, professor.